Já comecei. Vou esperar o Renan entrar. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. Vou chamar o Renan aqui, tá? Renan Oliveira, o terapeuta da clínica. Nós vamos estar aí falando com vocês hoje um pouquinho, né, sobre terapia, hipnose clínica. E Renan, tudo jóia? Baixa um pouquinho. Boa noite, Renan. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Como é que tá aí para você? O áudio, a imagem? Agora a imagem tá um pouquinho travada ainda, o áudio melhorou. Tá travando? Um pouquinho, tá sim. E agora? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Eu perfeitamente. tô te ouvindo, mas a imagem tá congelada. Pode Pra mim tá abaixar um pouquinho? Tá normal? Pra mim tá normal, sua conexão. Tá bom. Então, boa noite, Renan. Tá congelado, a gente tá falando aqui. Tetinha, lindona. Ainda continua congelado, Renan. Será que é a sua internet aí? Olha, tava funcionando bem. Quer que eu saia e entro de novo para ver se melhora? Vamos fazer o teste? Eu vou sair aqui e você me chama de novo. Tá. Então vamos lá, vamos tentar de novo. Renan. Exatamente, Tetinha, tá dando para ouvir, mas a imagem está congelada. Vamos ver agora. E agora? Voltou normal? Como é que tá? Não, a gente está te ouvindo, mas a imagem está congelada. Mas está dando para ouvir. Acredito que vai melhorar. A sua, para mim, também agora começou a distorcer um pouco. Entendeu? Então vamos começar. Seu horário Porque acho que também. tá todo mundo ouvindo, não tá? Tá dando para todo mundo ouvir? Se alguém não estiver ouvindo, manda uma mensagem pra gente. Exatamente. Renan tá embaçado, né, Cris? Mas vai melhorar a imagem. Então, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Como eu já falei, Renan é o terapeuta da clínica, né? E aí a gente vai estar esclarecendo para vocês algumas dúvidas. Renan, eu anotei alguns questionários, algumas perguntas de alguns clientes no decorrer da semana que foram enviando para a gente. Tudo bem? Tudo bem. Você está me ouvindo legal? Ouvindo. Então, eu vou introduzir o assunto, primeiro explicando um pouco, né, o que é hipnose, o que não é. Eu vejo que as pessoas têm muita dúvida. E aí depois a gente responde as perguntas. Tudo bem? Tudo bem, tá ótimo. Bom, a princípio eu tinha pensado em tratar de outros assuntos também, né, explicar como a mente funciona, como um trauma se instaura, mas eu vejo que a dúvida das pessoas está mais assim a respeito do que é o que não é hipnose, por ter muito mito, né? Por aí. Sim. No primeiro momento eu achei melhor a gente simplesmente tirar essas dúvidas hoje e de uma próxima a gente entrar abordando o assunto de uma forma um pouco mais profunda, falando como a mente humana funciona, como os traumas se instauram, né? Como a terapia vai trabalhar em cima disso e onde a hipnose entra. Tá? Então vamos focar um pouco mais hoje na hipnose, o que é e o que não é. Bom, ok, combinado. A mídia, né, e profissionais que não são muito sérios acabam divulgando de forma errada, criando muito mito e também medo nas pessoas. Quando, na verdade, a hipnose não passa de um estado natural da mente humana. Por exemplo, Silene, já aconteceu que você está na sua casa ou no seu carro e, de repente, você ouve uma música e aquela música faz você reviver, né, entre aspas, algum momento que há anos já nem se lembrava mais que aquilo tinha acontecido. Né? Exatamente. Ou, por exemplo,
geralmente a gente não se lembra o que tomou no café da manhã de 5 dias atrás, ou o que almoçou. Mas para quem é casado, por exemplo, se lembra o que estava vestindo, o que comeu naquele dia, correto? Então, a hipnose é um estado natural da mente humana, onde dentro da terapia, a gente vai usar de uma linguagem correta para poder ajudar a pessoa a identificar quando um problema teve início, né? Porque hoje as pessoas sofrem de muitas demandas emocionais, né? Porém, elas simplesmente reagem a essa emoção e não entendem como começou, por que reagem desse jeito. A questão é que a nossa mente não faz distinção do que é real e do que é imaginário, né? E um grande exemplo disso é a ansiedade. A gente sabe que mais de 95% das nossas preocupações nunca acontecem. Mas quando você começa a pensar nas possibilidades negativas futuras, o seu corpo já entra num processo fisiológico onde ele se prepara para luta, fuga, há uma descarga de adrenalina, uma descarga muito grande de cortisol. E isso já causa o quê? Um sofrimento por uma realidade criada. Então, quando você faz Entendi. isso, você está em hipnose, né? Entendi. Só que dentro da terapia, a gente vai usar dessas ferramentas para ajudar no tratamento. Logo, hipnose não é dormir, porque eu preciso estar o tempo todo conversando com a pessoa, né? Dentro do processo, eu gosto de usar a analogia do GPS. Se você entra no seu carro e você está indo para algum lugar que você é a primeira vez, você não sabe como chegar. O que você precisa fazer? Sua localização atual, e dentro da terapia a gente vai chamar de estado atual, e o seu destino. Sim. Na terapia a gente vai chamar de desejado. E ali aquele GPS, o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te dizer como chegar. Então, se você não liga o carro, dirige, se você não entra nas ruas que aquele GPS está indicando, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, na verdade, toda a hipnose é uma auto-hipnose. Eu não tenho nenhum poder mental sobre você, né? E o mais importante da terapia é o que você vai fazer depois com aquele conteúdo que você absorveu. Então, se eu te dou as correções, segue, nada acontece, né? A grande diferença é o seguinte: durante o nosso dia, a gente já está acostumado a cumprir regras. Só que, por exemplo, quando você para no sinal, você cumpre essa regra porque você sabe que vai ser punido caso não fizer. Dentro do processo, você vai seguir essas regras porque você quer, de livre e espontânea vontade. E o tempo todo você está no controle, é você que faz tudo. Né? Quer ler um pouquinho das perguntas das pessoas? Vamos lá. Você falou uma coisa aí onde você disse, né, as pessoas não dormem. Quando eu falo sobre a hipnose, né, dos resultados e do quanto é bom e como a gente consegue ressignificar muitas coisas, as pessoas vêm logo perguntando, mas eu não vou, eu perco o controle, eu não fico consciente, né? E é muito interessante porque é o que muita gente acredita, que dentro da hipnose você perde todo o sentido e o outro é quem toma todo o comando. E, na verdade, não é isso, né? Então, vamos lá. Eu vou começar com... Tem duas perguntas que são praticamente a mesma coisa, porém, os clientes trocaram as palavras. Então, eu vou fazer as duas ao mesmo tempo para que cada um entenda lá como foi feita a sua pergunta. Durante a hipnose, a pessoa consegue distinguir o real do imaginário? Aí a outra perguntou, eu perco a consciência durante a hipnose? Que, resumindo, é a mesma pergunta, né? Em momento algum, perde a consciência. E um grande exemplo disso, né? Vou contar uma experiência que eu tive no consultório. Claro que sem citar o nome. E como eu atendo, às vezes, em outras cidades, atendo em Cachoeira, atendo em Muqui, né? E tem alguns colegas de outras cidades também, Vitória, enfim, que eu atendo, então eu vou citar o caso de um outro lugar bem diferente, para não ligar o nome à pessoa. E durante o processo, em busca da memória de quando aquele trauma iniciou,
a pessoa identificou que foi um evento que tinha acontecido aos 5 anos. Né? E ela simplesmente virou para mim e disse, Renan, não quero, nesse momento, lidar com essa situação, então não quero abordar, não quero verbalizar o que está acontecendo. Eu falei, tudo bem, então em outro momento, quando você estiver pronto para lidar com isso, a gente faz a sessão. Simplesmente encerramos por ali. Ou seja, se fosse uma perda de controle, eu daria uma ordem e todo o conteúdo seria entregue. E isso não acontece. Então, o que ela faz? Ela acessa a memória, como eu te disse, você ouve uma música e acaba revivendo o momento, né, que foi importante para você. Sim. O que é um trauma? Trauma é qualquer registro causado por um forte impacto emocional. Então, ele pode ser negativo ou positivo. Só que dentro da terapia, vai lidar com o quê? Com os negativos. Né? Porque aquilo que é positivo não precisa de tratamento. Então, a pessoa sabe o tempo todo que ela está ali no consultório, que ela está segura, porém eu vou dar ferramentas para ela acessar memórias mais antigas. Porque a nossa mente ela tem tem 3 funções, né? Claro que isso é uma discussão filosófica. Se você for conversar com um psicanalista ou com outro profissional, vai haver uma divergência de nomenclatura, mas a função é a mesma. Então, assim, dentro da hipnose, a gente vai chamar de inconsciente aquilo que a gente não vai atingir com a terapia, que seria o sistema nervoso autônomo e sistema imunológico. Se você corta o dedo, você não precisa olhar e mandar ele cicatrizar. Você já tem um sistema nervoso que vai cuidar disso para você, como do batimento cardíaco, e enfim. O consciente, a gente vai dizer que é a função mais rasa, é como se ele correspondesse a 5% da nossa função mental. E o que tem ali? Força de vontade, raciocínio lógico, analítico, que é o que as pessoas que estão assistindo a live agora estão usando para pesar se o que eu estou dizendo agora faz sentido ou não faz sentido. A memória de curto prazo também. Né? E o que está no subconsciente? Não, pode continuar, vai. E o que está no subconsciente? Eu vou falar, tem várias funções, mas eu vou falar o que é importante para a terapia, apenas. Que é a memória permanente, a memória de longo prazo, né? Então ali está registrado, tem um registro de todos os eventos da nossa vida, assim também como a nossa memória emocional, tá? Essa parte subconsciente que vai gerenciar as emoções, os nossos padrões também, porque o nosso cérebro, para economizar energia, ele vai padronizar tudo. É uma excelente forma de economizar energia e de poder permitir que essa mente consciente mantenha o foco dela. Vou dar um exemplo. Tudo que a gente vai aprender, aquilo que a gente vai ter contato pela primeira vez, é muito difícil, porque nesse momento a gente está usando só a nossa mente consciente. Um exemplo disso é quando você vai aprender a dirigir. Você não sabe onde estão as marchas, você tem que olhar onde está freio, acelerador, embreagem, você vai dar seta, você acaba tendo que olhar. Então é muito difícil, porque como você presta a atenção nisso tudo, você direciona o foco para isso tudo, e ainda fica atenta ao trânsito. Não dá. Então, o que a nossa mente faz? Depois que você vai tentando várias vezes, ela padroniza. E aí, ela automatiza essas questões, você não precisa mais da sua atenção voltada naquilo ali, e o seu foco, a sua mente racional, pode tomar conta apenas do que está acontecendo à sua volta. O resto se torna automático. O problema é que ela faz isso com tudo, também com as coisas ruins. Né? Então, para ser bem breve, eu vou dar um exemplo de um trauma, de uma fobia. Por exemplo, a pessoa tem muito medo de cachorro. E ela não sabe por quê. Ela simplesmente olha o cachorro e a emoção do medo toma conta dela. E aí ela entra no processo de luta ou fuga. Ou a terceira opção, que é o congelamento. Né? São 3 possibilidades diante de um perigo. Mas ela não entende o que está acontecendo, porque a emoção não raciocina. Ela simplesmente reage. E aí, qual é o papel da hipnose nesse processo? É entender em que momento da vida dessa pessoa ela passou por uma experiência onde a mente dela fez uma interpretação onde o cachorro representava o medo. Entende? E o que pode ter acontecido? Pode ser uma coisa muito boba. Talvez a criança tinha 2 anos de idade, apareceu um cachorro lá e lambeu a mão dela.
Só que se esse cachorro era muito grande, ele parecia um monstro para aquela criança de 2 anos. Hoje, o adulto, ele não tem acesso a essa memória, ele não sabe o que aconteceu. O que emerge do subconsciente para o consciente é apenas a emoção de medo. E ela sente Entendi. medo, porque não tem uma explicação racional, que não faça lógica, né? Renan, tem algumas perguntas ali. Tem uma moça que acabou de digitar ali, que ela tem o sonho de fazer, mas tem medo de não voltar e ficar lá no passado. Ou seja, né, sair da hipnose e ficar o passado remoendo isso dentro dela. Isso Então, há possibilidade de ocorrer? não, porque a hipnose a gente não vai para lugar nenhum, né? Eu não pude ver, que a gente está falando, focando no conteúdo, e acaba não vendo o momento que as pessoas entraram. Então eu vou Sim. repetir o primeiro exemplo que eu dei. Se você ouve uma música e aquela música te faz reviver, por exemplo, o seu aniversário de 15 anos, e você sente aquela emoção de uma forma tão intensa a princípio, que é como você estivesse lá, você não saiu de lugar nenhum para viver essa experiência. A emoção simplesmente veio à tona. E é isso que acontece no processo. Se você sente o cheiro do perfume do seu pai, por exemplo, e você está com muita saudade dele, e se por um minuto você fecha os olhos e aquele cheiro está tão intenso que parece que ele está do seu lado, você não foi para lugar nenhum. Você simplesmente acessou uma memória. Então, hipnose, de forma bem resumida, é uma atitude mental. É quando você foca nos seus pensamentos e nas suas emoções. Apenas isso. E isso Entendi. acontece. Né? Um outro exemplo importante, só para finalizar, para você poder me fazer uma outra pergunta, é quando você está assistindo um filme, uma novela, você sabe que aquilo ali é ficção, mas você sente alegria, você sente raiva. Se um personagem que, por acaso, você gostou muito dele, morre ali naquele filme, você fica bravo, não aceita o final e até chora. Isso é um processo de hipnose. É o quê? São estímulos externos aflorando emoções. De forma bem simples, é isso. Então, vou te fazer uma outra pergunta aqui, Renan, que é basicamente o que eu acabei de falar. Existe o risco da pessoa não sair do transe da hipnose? Não, porque, como eu falei, ela não vai para lugar nenhum, ela está apenas acessando uma memória. Entendeu? E aí é o mesmo processo. Ah, mas e como que nesses shows de palco a pessoa, por um momento ali, consegue esquecer o nome, colar as mãos, esses tipos de brincadeira? Bom, no processo de ansiedade, você sabe que tem 99,9% daquele medo nunca acontecer. No entanto, você fica com medo, perde o sono, o seu organismo entra em processo de luta ou fogo, libera cortisol, adrenalina, noradrenalina, e a vida para por conta daquilo. E é realidade ou é uma imaginação? Entendi. Compreendido. Aí a Lucy falou aqui que agora ela até perdeu o medo. Gostou muito da sua explicação e que ela perdeu o medo agora, ficou corajosa, vai fazer a hipnose. A Renata citou ali que existe muito mito em cima da hipnose, né? E de fato existe. Por isso que a gente está aqui hoje tentando esclarecer para vocês o que é mito, o que é verdade dentro da hipnose. Infelizmente, para chamar atenção, ganhar audiência e, em troca disso, ganhar dinheiro, as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa. E aí elas fazem palhaçada e trabalham de forma que não é ética em qualquer área, né? Exato. E aí, o que a gente deixou aqui, é verdade que é possível programarmos o hipnotizado através da sensação ou palavras que fora do transe podem gerar reações das pessoas ou situações quando o que foi programado é ativado? Olha, o que acontece é o seguinte, como eu falei, um trauma, o que acontece? Ele é uma interpretação da mente humana. Por isso que quando você pega irmãos gêmeos, por exemplo, eles vão ter problemas diferentes. Porque a gente está falando de um ser humano e não de uma máquina. Então não tem como você passar. Cada um tem o seu ponto de vista, né? Cada um tem a sua sensibilidade. E cada um vai fazer a sua própria interpretação diante de um fato, e isso vai gerar uma emoção. E como eu disse, toda terapia é uma autoterapia, toda hipnose é uma auto-hipnose.
Então, se o que ela quis dizer nessa pergunta, por reprogramar, ela está se referindo a o exemplo que eu dei, lembra do cachorrinho que lambeu a criança de 2 anos? Sim, sim. Se referindo agora ao adulto, acessar essa memória e fazer uma nova interpretação, poxa, o cachorro ele não queria me morder, ele só queria brincar e me lambeu. E ela própria, a partir dessa experiência, consegue interpretar de uma forma diferente agora, com maturidade. Se ela chama isso de reprogramar, então sim, é possível. Mas reforço, quem faz isso é o próprio paciente, não o terapeuta. O terapeuta apenas auxilia a pessoa a encontrar quando aquele problema começou. E claro, para que haja uma nova interpretação, é preciso que a pessoa adquira conhecimento. E através do conhecimento que o terapeuta fornece, né, aí ela vai poder reinterpretar de uma forma agora mais madura, mais inteligente, mais produtiva. Hein, Renan? Vale lembrar também que antes do processo da hipnose, é explicado todo o processo para o paciente, cliente, antes de entrar, né, no transe da hipnose. É feita uma anamnese, é conversado, é explicado o que vai acontecer, o que vai ocorrer, para depois dar-se o início de fato, né? Exatamente. Durante o processo, a primeira coisa a ser feita? Eu explico para a pessoa como a mente humana funciona, como um trauma se instaura, tiro todas essas dúvidas, o que é hipnose, o que não é hipnose. Uma pergunta também, Silene, que eu acredito que está na cabeça de todo mundo e que ninguém fez ainda, é o seguinte: devido a esses mitos, se confunde muito hipnose com relaxamento, porque eles veem vários tipos de induções, onde a pessoa parece que está dormindo. Na verdade, o que está acontecendo ali é o quê? Como eu disse, o que é hipnose? É um foco nos seus pensamentos e nas suas emoções. Então a pessoa, se ela quiser, ela entra num estado de relaxamento tão grande e aquilo ali está tão bom que ela para de se preocupar, ela entende que ela está num ambiente seguro, ela confia no terapeuta, então ela sabe que não tem nenhuma ameaça ali em volta. Então ela para de focar nas coisas à volta, para de focar no corpo físico e passa a focar apenas nas emoções. No entanto, né, hoje eu trabalho com a hipnose associada à PNL. Então, atualmente, eu venho aprimorando as minhas técnicas, né, eu não preciso nem fazer indução para que haja o processo. Eu consigo fazer isso numa conversa natural. Não precisa nem relaxamento. Relaxamento é diferente de hipnose. Se fosse assim, para você sentir, para um perfume te lembrar uma pessoa, para uma música te lembrar algum evento, você precisaria estar relaxado. No entanto, você está de olho aberto, dirigindo, conversando, e aquilo ali simplesmente te traz uma memória. Então, e a mente busca, né? Isso. Então não precisa nem necessariamente de um relaxamento para o processo. Basta o terapeuta ter as ferramentas corretas. Entendi. Renan, hoje à tarde também eu estive com uma cliente onde o filho dela se encontra com diabetes. Está tomando insulina, né, fazendo a aplicação de insulina. É um jovem de 20, 22 anos. E ela falou que veio do fundo emocional. A hipnose pode ajudar nesse processo? Nesse caso, Selene, o primeiro passo é procurar o médico. Tá? Tem que ter responsabilidade com isso. Teve algum sintoma? Faça exames, vá ao médico. Cada profissional na sua área, nada de um ficar dando palpite na área do outro, dispensando o outro profissional, não. Primeiro procurar o médico e descobrir que tipo de diabetes ele tem. Se for a diabetes do tipo 2, né, primeiro passo, sim, alimentação correta, né, dieta, atividade física, e aí sim a terapia pode ajudar. Como que a terapia pode ajudar? Nesse caso da diabetes tipo 2, você vai ver que uma coisa que agrava muito isso é o alto nível de cortisol na corrente sanguínea. E o que altera o cortisol na nossa corrente sanguínea? Estresse e ansiedade. Então, não é que a hipnose vai ajudar na diabetes, mas a hipnose vai ajudar a controlar a ansiedade, a controlar o estresse. Se esse estresse for devido à rotina ou tiver uma demanda emocional de algo que aconteceu no passado e hoje esse organismo
ele está se sentindo ameaçado, está entrando em processo de luta ou de fuga e liberando cortisol em excesso, e isso atrapalhando a produção, né, de insulina, sim, na ansiedade e no estresse a hipnose pode ajudar. Mas é um trabalho em conjunto, alimentação, atividade física e endocrinologista. Entendi. Hoje eu tive com uma pessoa também, aí ela perguntou o seguinte, é uma adulta, tem uma filha e tudo, só que quando ela está muito ansiosa, enquanto algumas pessoas estão nervosas, ansiosas, vão para alguns vícios, como bebida, sei lá, qualquer outra coisa, ela chupa o dedo. E isso a incomoda muito, gera uma ansiedade maior ainda nela. Eu acredito, e ela fala que isso veio desde a infância, porque chupou muito o dedo quando criança, então qualquer problema que ela venha ter hoje, bateu uma ansiedade, ela chupa o dedo. Só que ela se sente incomodada. Dentro da hipnose, a gente consegue ajudar essa paciente? Sim, talvez em algum momento a mente dela, né, com uma interpretação infantil, como eu disse, ela não consegue identificar quando isso começou, ela só reage à emoção. Talvez chupar o dedo fez ela se distrair, levar o pensamento para outro lugar, parar de focar naquilo que estava acontecendo à volta dela. E tem pessoas que vão roer unha, né? Tem pessoas que vão acreditar que tem déficit de atenção, mas na verdade é uma estratégia que a mente utilizou para não enxergar, para não absorver o que estava acontecendo à volta, e ela criou um padrão, assim como quando você aprende a dirigir, é um padrão criado. Por exemplo, quando você levanta pela manhã, você vai escovar os dentes, você não fica pensando se você vai começar na parte de cima, na parte de baixo. Quando você vai calçar o tênis, você não fica pensando se vai calçar o direito ou o esquerdo primeiro. Aquilo ali já acontece de forma padronizada. Automaticamente. Isso. Já está no automático, né? É simplesmente isso. E aí a hipnose, sim, pode ajudar. Quando que a mente dela acreditou que essa estratégia era importante e funcionava, para que agora ela possa fazer uma nova compreensão. Tem outra perguntando de onde eu Pode sou, falar, mas Renan. o nome dela apareceu mais perguntas e subiu, né? Então não consegui ver o nome, mas li a pergunta. Eu sou de Cachoeira de Itapemirim. Tá? E atendo em Muqui, né, na Clínica da Silene, e atualmente em Muqui e Cachoeira. Mas no meu perfil... Obrigada, Cris. Ô, Cris, você tinha deixado uma pergunta, mas subiu e eu não consegui fazer para o Renan. Você pode deixar aí para a gente novamente? E obrigada pelos elogios, Cris. Obrigado, Cris. Renan, deixa eu ver mais o que aqui. Aí você já respondeu, se for que você atende em Cachoeiro, né? Isso, mas tem o meu perfil, tá? Pode entrar em contato, se houver a possibilidade, né, uma oportunidade, eu estar visitando em algum momento outra cidade, e isso coincidir com os horários da pessoa, por que não combinar um atendimento? E completando sua pergunta, que eu achei importante, é o seguinte, o ato também de chupar o dedo ou de roer unhas, pode não necessariamente ser uma demanda emocional, mas um hábito. E aí o que a pessoa tem que se perguntar? O que eu estou ganhando com esse hábito e qual é o gatilho dele? Entendeu? E ela identificar o que está desencadeando aquilo e o que ela ganha. Entende? Por exemplo, tem um livro muito interessante que explica isso, que se chama O Poder do Hábito. Eu até tenho ele. E qual que era a reclamação do rapaz? Ele estava ganhando muito peso porque ele estava comendo muito doce. O que estava acontecendo com ele? Ele estava trabalhando, ele ficava entediado. Para distrair, ele saía do trabalho à hora do café e ia até a lanchonete. E lá ele acabava comprando alguns doces, né? E isso ele fazia todo dia. Ele estava ganhando peso por causa disso. E ele parou para analisar qual era o gatilho e qual era o ganho. E ele identificou que o gatilho era o quê? O tédio do trabalho. E qual é que era o ganho? O ganho era que ele se distraía ao encontrar com outras pessoas e conversar. Ou seja, o doce, na verdade, nada tinha a ver com isso. Ele não tinha compulsão por doce. Mas como ele ia até a lanchonete para conversar com as pessoas, ele acabava comprando. Quando ele identificou isso, o gatilho e o ganho, o que ele mudou? A rotina. Ele manteve o gatilho. Quando o tédio disparava, o que ele fazia? Ele mudou a rotina. Ao invés de ir na lanchonete, ele ia até a mesa de outros colegas. Então, ele alterou a rotina e continuou tendo o ganho de quê? De se distrair conversando com outras pessoas.
Porque se você simplesmente altera tudo e você deixa de ter aquele ganho secundário, a sua mente simplesmente vai transferir isso para uma outra coisa improdutiva. Então, prestar atenção, qual é o gatilho? O que que faz eu ter essa atitude e o que que eu estou ganhando com isso? Por exemplo, se a pessoa está comendo doce porque ela tem necessidade de liberar dopamina para ter prazer. Então, o gatilho é o tédio, o ganho é o quê? Ter prazer. Ela pode substituir o doce pela atividade física. Ela também vai liberar dopamina, só que agora com algo produtivo. Então, nem tudo é falso. Não. Tá. A Cris perguntou ali, mais ou menos, a pergunta dela foi como saber se estamos no momento da hipnose, como saber se eu estou realmente no processo da hipnose ou se eu estou pela emoção porque é muito bom. Mas a emoção e a hipnose ali, você pode esclarecer para ela? Que eu acho que é basicamente a mesma coisa. Hipnose é acessar a emoção, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa, não é isso? Ansiedade. Você não está sofrendo pelos pensamentos. Você está sofrendo pela emoção negativa que o pensamento gera. Então, a emoção é o processo. Tudo que você acessa uma emoção já é hipnose. Acessou a emoção é hipnose. Até porque... Na verdade, é como se a gente vivesse o tempo todo nessas pequenas... Como se fosse... durante o dia, normalmente, isso ocorre muito, né? Sentir o cheiro, lembrei de alguém. Sentir o cheiro de uma comida, lembrei da época da minha avó. Isso, teoricamente, é uma auto-hipnose, então? Porque o que acontece? O nome hipnose, a hipnose, na verdade, nada tem a ver com o nome. Quando esse nome foi criado, né, não tinha uma compreensão de fato do que acontecia. Quando tiveram, tentaram mudar o nome, mas não pegou, não ficou legal. Então, mesmo sabendo que estava distorcido, que estava errado, o nome foi mantido. Mas, como eu falei, hipnose é apenas um foco nos pensamentos e nas emoções. É só isso. Então, você focou numa emoção, você já está no processo de hipnose. A diferença é que dentro da você vai identificar quando aquilo começou. Entendi. Ok. Renan, tem cliente ali perguntando quanto tempo dura o processo da hipnose, a sessão da hipnose em si? Isso vai ser muito relativo de um paciente para o outro. Como eu disse, a gente está lidando com um ser humano, né, e não simplesmente com uma máquina. Então, não existe um padrão, né? Vai ser muito relativo da demanda emocional daquela pessoa. Tem casos que talvez você resolva em 20 minutos, 30 minutos. Tem casos que vai demorar 1h30. Depende, não dá para comparar. Um paciente que está querendo, por exemplo, se livrar de uma compulsão alimentar com um paciente que está com um paciente suicida, por exemplo. Então, tudo vai da gravidade do problema e do grau de compreensão da pessoa. Tudo está baseado no conhecimento. E o papel principal do terapeuta é o quê? Fornecer conhecimento. Entendi. Então, o tempo de sessão vai demorar da situação de cada um, né? Você comentou no início, eu ia te fazer uma pergunta e acabou a gente conversando outras coisas, fugiu. Você falou no início de uma paciente que chegou, foi falar de uma situação, mas não quis se entregar, né? Não quis fazer a hipnose sobre aquela situação. Vale ressaltar também, ou se eu estou enganada, né, você me corrige, para fazer a hipnose é preciso a entrega. O paciente tem que querer, né? Porque eu vejo muito, acontece muito de, por exemplo, os pais querem que o adolescente faça, ou querem que o filho, o amigo faça, mas a pessoa em si vai contra a vontade. Se a pessoa chegar para você lá, mas ela não está na entrega, no momento dela, você vai conseguir executar o processo da forma correta? Hipnose é atitude mental. Se a pessoa não quer, nada acontece. Por exemplo, quem fuma sabe que cigarro dá câncer, mas se ele não quiser parar de fumar, ninguém tira ele. Ele não quer. É preciso a entrega, né? 3 passos para acontecer a terapia. Reconhecer o problema, estar incomodado com esse problema e querer a mudança. Talvez uma atitude que eu tenha e te incomoda, mas ela não me incomoda. Se não me incomoda, eu quero mudar. Entendi.
algo que está incomodando você, não está me incomodando, por que eu vou mudar? Eu não quero. Exato. Simples assim. Outra coisa também que eu queria, me perguntaram, que eu não soube ao certo responder, quando a pessoa chega para fazer a hipnose, ela tem os acessos lá, mas talvez ela não estava de fato preparada. Ela conseguiu fazer todo esse acesso, todo o processo lá do comando. Porém, depois do processo, ela achou que ela não estava preparada. Ela pode regredir as emoções, regredir no dia a dia dela? Não, refaz a pergunta, eu não ficou muito claro, não consegui entender o... Chega o cliente, tá. Chega lá o cliente, eu vou para você fazer a hipnose. Me deparo com algumas situações que a gente vai voltar nos problemas lá atrás, né? Naquilo que gerou um trauma. Acessar a memória. Se de fato eu não estiver totalmente preparada para aquele momento, né? Ou eu, sei lá, ainda fico ali me sabotando com aquele problema todo, que a gente sabe que existe isso. Eu posso regredir, por exemplo, eu estou saindo de uma depressão, mas quero fazer hipnose. Chego para você, vou mexer naquelas feridas, naqueles problemas que eu tive há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Há a possibilidade da pessoa não estar 100% preparada e regredir emocionalmente dali para frente, não dentro da sala com você, mas nos dias depois... Não. Ela vai... Não, ela vai lembrar, ela vai saber o que aconteceu, mas talvez ela não quer mudar, porque existem ganhos secundários. Por exemplo, imagina uma senhora, ela tem 5 filhos, esses 5 filhos não vão mais à casa dela. Em algum momento ela desenvolve uma depressão e agora eles visitam ela todos os dias. Então ela tem um ganho secundário com isso. Antes ela não tinha atenção e agora com a doença ela tem atenção. Então pode ser que ela fique criando estratégias para manter a doença. Ou a pessoa não trabalhava. Igual teve um caso, não é meu, foi até de um dos meus professores, e a moça, quando ela viu que ela ia se livrar do problema, ter que voltar a trabalhar e perder a mesada de R$3.000, ela tomou um susto. Ou seja, melhor continuar no problema. Exatamente. Agora, o que pode acontecer, Silene, é o seguinte, eu comparo assim, a emoção negativa, ela gera dor, certo? Então, vamos dizer que seja uma dor muito intensa e vamos comparar essa dor com um espinho. Né? E esse espinho é muito grande. E durante a terapia ele foi retirado. E aquela dor agora não está incomodando. E agora ela vai poder perceber outras dores menores. Ou seja, aquele problema foi resolvido. E agora o foco não está mais concentrado naquilo ali, ela vai enxergar outras coisas. Até porque a gente vai ter problema para resolver enquanto estiver vivo. Só não tem mais problema quem está morto. Porque enquanto você estiver trabalhando, lidando com pessoas, criando filho, pagando contas, os problemas vão existir. Vamos ter, né? A hipnose ajuda a pessoa a sair dos vícios? Ajuda, porém, é necessário uma entrega muito grande do paciente. Por quê? O vício, ele não está ligado apenas à demanda emocional. Ele também vai ter uma demanda fisiológica. Então, vai ser um trabalho em conjunto. Terapeuta, médico e o grau de entrega do paciente. Entendi. E aí já tem vários fatores envolvidos. Então, vai ser preciso uma série de cuidados, uma equipe trabalhando e a pessoa realmente querer se livrar daquilo. Não. Entendido. Dentro da hipnose, quanto tempo ela precisa esperar para voltar para fazer uma nova sessão ou para dar seguimento ao seu tratamento? Olha, pode ser voltar na semana seguinte. Eu gosto de dar um intervalo, geralmente, Silene, de 15 dias. Né? Por quê? Como eu falei, a nossa mente ela padroniza as coisas e ela generaliza. Né? Então, por exemplo, o caso do medo. Né? Ela estava lá com medo, ela tinha fobia e pânico de cachorro. Isso é um medo. Né?
E aí a gente pega uma situação que estamos vivendo hoje, do coronavírus. É algo que não tem o que fazer, a não ser tomar os devidos cuidados. Ninguém tem poder sobre isso, infelizmente. É isolamento e as precauções. Então, a mente vai começar a generalizar esse medo. Ela já tem o medo ali, então ele vai começar a crescer. E aí vai vir o medo do escuro, o medo de ficar sozinho, vai só ampliando. E da mesma forma o cérebro vai fazer com a solução. A gente trata um problema ali dentro do consultório e depois tudo que está ligado a esse problema vai precisar de um tempo para que a solução também seja generalizada. Uma sessão feita, um procedimento lá, fiz a hipnose. Até quanto tempo essa hipnose pode continuar me dando um resultado em si? Buscar a memória, essas coisas todas, pós-sessão. Você diz quanto tempo dura a mudança? A mudança. Bom, volta ao exemplo da festa de 15 anos. A mulher teve uma festa de 15 anos que foi maravilhosa para ela, ou seja, o impacto emocional foi muito forte. Qual a chance dela se esquecer disso? Impacto emocional. Como é que falhou a fala? Imagina uma moça que o sonho dela é uma festa de 15 anos e ela ganha isso do jeitinho que ela queria. Então, foi uma situação que teve um impacto emocional positivo muito forte. Ela nunca mais vai se esquecer. Não, a vida inteira. Exatamente. Da mesma forma acontece com todas as outras. Entendi. Dentro de uma sessão, eu consigo trabalhar mais de um trauma ou eu tenho que focar naquilo ali, naquele único trauma, aquele único problema, né? O ideal é que a gente foque em uma coisa de cada vez. Entendi. Por exemplo, eu vou procurar a terapia para tratar a depressão. Nós vamos cuidar da depressão, né? E aí vamos por partes. Agora, as outras coisas que estão ligadas àquilo ali, claro, vai ser resolvido por tabela. Né? Pensa numa árvore, ela está enraizada, ela tem um tronco, e esse tronco se ramifica em vários galhos. Se você corta o tronco, arranca a raiz, os galhos vão cair junto. Agora, se tem novas árvores, aí vai ter que ser arrancada uma de cada vez. Bom, tem uma pessoa que nós auxilia no tratamento do paciente fibromialgia. Então, fisiologicamente falando, para ocorrer a fibromialgia, tem que ter uma enxurrada de cortisol no corpo. Porque é o cortisol que vai causar essas inflamações e gerar a dor. Se o que está causando essa enxurrada de cortisol for uma demanda emocional, vai ajudar. Agora que eu li o nome, é minha tia. Ei, tia, tudo bem? Esse nome agora que eu vi, cara. É porque aparece tão pequenininho, né, a foto. Exatamente. Renan? Não, é isso. A fibromialgia é o excesso de cortisol no organismo. E como eu falei, o que gera o excesso de cortisol? Estresse, ansiedade. O que está causando o estresse? O que está causando a ansiedade? Vamos supor que a criança lá com 3 aninhos de idade, 2 anos, foi esquecida, achou que foi esquecida no berço. Começou a chorar um pouquinho, a mãe estava ocupada, não pôde pegar na hora, né? E isso gerou uma emoção negativa muito forte e essa emoção ficou registrada. E aí depois qualquer coisa que sirva de gatilho e essa pessoa tem interpretado esse acontecimento, sei lá, como um abandono, ou isso gerou um nível de estresse muito grande, no decorrer da vida, todos os eventos que reforcem essa ideia vão fazer o organismo liberar altas doses de cortisol novamente. Entendeu? Entendi. Eu entendo, né, como é o seguinte, né? O sentimento é um nome bonitinho que a gente dá àquilo que a gente sente para poder se expressar e conversar com as outras pessoas. Mas a emoção é um processo fisiológico. Então ela depende de hormônios e neurotransmissores. Ok. Entendi. Aqui, pô, né? Deixa eu ver, a live é sobre o quê que me atualizam? É sobre a hipnose.
Eu acho que tem como fixar o tema, Silene. Escreve e vai naquela opçãozinha de fixar, que aí ele fica ali. Deixa eu tentar aqui. Hipnose clínica. Mas ele pode ajudar, sim, no foco, na concentração. Não vi fixar aqui não, gente. Hipnose e PNL são ferramentas, tá? E que vão ser encaixadas, vão ser utilizadas dentro de um processo terapêutico. Aí agora Sim. tem que pensar, porque senão ele vai começar a subir junto com as outras perguntas. Tem mas eu não sei fazer isso não, Ana. Parece aqueles bichinhos de furar, aqueles quadros de Então, recado. na minha tela eu não tô vendo isso não. Gabrielzinho, ajuda a mãezinha aqui, meu amor. Gabriel disse que vai fazer ali, ó. Hipnose ajuda no controle da ansiedade? Ajuda sim. Conseguiu fixar, Gabriel? Não. Consegui. Não, porque nós não sabemos fazer isso não. Da próxima a gente faz antes, no início. Qualquer dúvida é só perguntar de novo, a live é para isso mesmo, é para tirar dúvida, o pessoal pode ficar à vontade. Inclusive pode continuar fazendo perguntas depois no meu perfil, no perfil da Silene, que a gente vai estar respondendo, tá? Eu vou deixar a live gravada também, né? E a gente entra lá no IGTV. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar perguntando, deixando lá a pergunta ou mandando para a gente que a gente vai estar respondendo. Então, assim, o Renan atende uma vez por semana aqui na clínica, né? Lá na clínica. E em Cachoeiro, né, Renan? Em Cachoeiro. Eu moro aqui, né? Então, todos os dias eu atendo aqui, com exceção da quarta-feira que eu vou a Muqui. Exatamente. Então, Renan, eu acho que é basicamente isso, né? Isso. Se depois alguém tiver mais alguma dúvida, é só jogar lá no Instagram. Eu vou estar colocando um tópicozinho também, né? Tiro sua dúvida, a pessoa escrever lá e depois eu vou estar respondendo. Boa noite. Essa hipnose pode ser feita com criança, Renan? Pode ser feita. Agora, para ter resultado, tem que ver a idade dessa criança. Por exemplo, não adianta a gente tratar ali dentro do consultório a criança se o problema está sendo os pais. Criança é esponja dos pais, ela está repetindo o padrão. Criança vê, criança faz. Ela está repetindo o que ela vê dentro de casa. Então, se você vai lá, né? Ajuda a criança dentro da clínica e chega em casa, ela continua vendo as mesmas coisas, passando pelas mesmas situações, não vai adiantar. Quem precisa tratar é os pais. Hipnose auxilia no tratamento de enxaqueca? Sim. Entenda uma coisa, né? A gente não tocou nesse assunto ainda, lembrei agora e vou aproveitar para explicar. Enxaqueca ou qualquer outro sintoma pode sim ser algo físico, quem vai tratar é o médico, como pode ser uma demanda emocional, uma linguagem metafórica do subconsciente. Ele está enviando apenas uma linguagem metafórica, um sintoma com base numa emoção. E aí, quando a gente descobre quando essa emoção nasceu, quando a mente fez essa interpretação, sim, a gente pode mandar aquele sintoma embora. Renan, tem uma pessoa perguntando ali se a ansiedade pode ter sido adquirida na infância por algum trauma. Sim, com certeza. A ansiedade hoje na fase adulta. Hoje a gente vê que a maioria dos traumas, né, eles são gerados, isso não é regra, não é padrão. Mais uma vez a gente está falando de ser humano e não de máquina. Mas a maioria dos traumas, eles acontecem do 0 aos 12 anos. Por quê? O que a gente acessa não é a memória, a gente não reassiste um filmezinho daquilo que aconteceu, a gente acessa apenas a emoção. E se essa emoção foi gerada por uma interpretação infantil da criança, mesmo na fase adulta, a emoção não se altera. Apenas quando, depois do processo, a pessoa consegue entender o que aconteceu e fazer uma nova interpretação, aí sim a emoção vai ser mudada.
Alguém perguntou ali também se auxilia nos traumas passados. Sim, exatamente. Esse é o papel da hipnose. Exato, trabalha os traumazinhos passados aí. Oi? Gabrielzinho, eu fiz e sinceramente me fez muito bem. Isso aí, Gabriel é Gabriel. o nossa bênção. Direitinho, né? E é isso aí, é isso que faz a diferença. Exatamente. Ótimo, gostei muito, vou te procurar. Isso aí. Gente, hipnose é vida. Cuidar do nosso emocional, do nosso eu, é transformador. Eu falo porque tem 2 anos e meio mais ou menos, que eu parei para olhar para dentro de mim, porque eu não conseguia compreender os problemas que viviam se repetindo, as mesmas coisas acontecendo. E é possível não se lembrar de algo que tenha te marcado? A Cris está perguntando. Sim, com certeza. E aí, exatamente por não lembrar do fato e apenas acessar a emoção que a gente sofre. Porque aquele fato, como eu disse, pode ter sido algo muito simples, que a falta de maturidade da criança aumentou e criou uma emoção exagerada com base naquele acontecimento. Ficou claro aí, lindona? Então, como eu estava falando, eu brinco que terapia é vida, né? Se as pessoas, muita sabedoria, entende o que está falando com seriedade e firmeza. Renan é fera. Obrigada aí, Antônio. E como eu estava falando, assim, terapia é vida. Eu costumo dizer que é libertador, né? Pena que muitas pessoas têm muito tabu, têm medo, têm vergonha de buscar ajuda nessa área, né? A cliente que me perguntou hoje, né, sobre o chupar dedo, ela falou que ela foi ao psiquiatra e quando chegou lá, o psiquiatra passou... Obrigada, Tetinha, lindona. Passou tranquilizante, né, calmante para ela. E aí tarja preta, e ela não quis, ela não optou. E aí estava me perguntando sobre a hipnose, se iria ajudar. Eu havia dito que acreditava que sim, mas que a gente ia tirar essa dúvida hoje com você. Então, assim, terapia é vida, é libertador. Não tenham vergonha de buscar, não tenham vergonha de procurar. Às vezes você não quer de cara ir no terapeuta, conversa com um amigo que vai te indicar alguém legal, alguém que talvez você acaba tendo mais liberdade, porque eu acho que é muito importante você confiar no profissional. Quando você se entrega e confia no profissional, você vê muita coisa na sua vida, assim, se transformando. Exatamente, né, Verônica? Existem muitas crenças nos limitando de muitas coisas que a gente devia viver e não consegue. Então, assim, é libertador. Eu uso essa frase, terapia é libertador. Terapia ajuda em sentido emocional? Sim, a terapia é para tratar demandas emocionais. É justamente isso. Tratar demandas emocionais. Certo? Silene, se tiver mais alguma dúvida, vamos responder. Do contrário, a gente deixa lá a caixinha de perguntas, né? Sim, Renan Elias de Oliveira, meu Instagram. Renan Elias de Oliveira. Mas eu estou marcado também no perfil da Silene, lá na publicação da live, tem o meu nome, né? Clicando lá já vai direcionar direto para o meu perfil. Renan, tem uma pergunta ali. Existe várias técnicas de hipnose ou não? Tipos, técnicas de hipnose? Olha, como tudo, existe pontos de vista diferentes, então cada profissional vai ter uma diferente abordagem, né, daquilo que ele acredita que funciona melhor, o uso de palavras, né, do vocabulário. Essa vai ser a mudança. E existem profissionais e profissionais, né? Tem profissionais sérios que realmente têm conteúdo, sabem o que estão fazendo, e existem aventureiros. Tem alguém perguntando, né, se na hipnose consegue tratar problemas amorosos, esse tipo de emocional.
Me dá um exemplo, seja mais direto. Está muito genérico a pergunta. Problemas Você amorosos. pode deixar? Por exemplo, um relacionamento mal resolvido, um perdão que precisa ser dado e sozinha a pessoa não está conseguindo entregar esse perdão. Né? A pergunta ficou muito genérica e fica um pouco difícil responder. Então, vamos ver se ele vai deixar a pergunta aí novamente. Renan, na hipnose a gente consegue trabalhar essas crenças limitantes? Você pode explicar um pouquinho o que seriam essas crenças limitantes? Crença, Silene, é tudo aquilo que você decide acreditar. É algo que é verdade para você, né? E o que é uma verdade para mim, o que é uma verdade para você, não é necessariamente falso ou verdadeiro. Por exemplo, o Brasil é o país que existe mais diferentes tipos de religião. Qual está certa e qual está errada? Tem a que está certa para você, porque você decidiu acreditar naquela linha de pensamento, e tem a que está certa para mim. Mas isso não quer dizer que o que está certo para mim é a verdade absoluta. Ou o que está errado para mim é uma verdade absoluta. É aquilo que eu decido acreditar. Entendi. A pessoa deixou ali, Renan, é perdão, sobre perdão. Se a pessoa realmente estiver disposta a perdoar, a terapia pode sim ajudar muito, faz toda a diferença. A gente vai mostrar à pessoa o caminho para que ela consiga fazer isso. Porque, Silene, nem sempre querer poder. Às vezes é necessário ajuda. Exato. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tanta gente elogiando o nosso trabalho ali, né? Graças a Deus por isso. A nossa intenção é sempre dar o nosso melhor, sempre, né? Fazer com que o cliente, o paciente, saia da clínica satisfeito. Ao sair dali, ele tenha vontade de voltar, né? Tanto pelo o problema resolvido, quanto a atenção de todos que estão ali à volta, né? Outra é a cabeça dura no fundo que quer. Uma está, a outra é a cabeça dura que quer. Emoções acessadas, muito bem induzido, mas depois no dia a dia, consegue... Vamos voltar aqui para ler. Depois do dia a dia, como manter isso no momento parecia ter sido realizada, mas depois não conseguiu manter. Você entendeu, Renan? A pergunta? Oi? Foi quem fez a pergunta? Foi a Cris. Ela fez... a pergunta dela eu entendi que foi o seguinte. Durante o procedimento, entendeu tudo, saiu dali, vou mudar, vou fazer isso, mas na realidade não conseguiu botar em prática. Por que isso ocorre? Então, Silene, a Cris, ela fez a sessão comigo, né? A gente fez uma sessão. O que eu explico para as pessoas é o seguinte, a hipnose, ela é uma grande oportunidade, porém ela não é milagre. É preciso dar prosseguimento no tratamento, né? Então, assim, em alguns casos, eu não posso prometer que uma sessão é o suficiente. É preciso vir fazendo ajustes. Ah, mas e quantas sessões? Vai depender de cada um. Tem pessoas que vão resolver com poucas sessões, tem pessoas que vão precisar de 3, de 6, de 10. Isso é muito relativo e particular. Mas é preciso refazer ajustes, que, como eu disse, uma grande oportunidade é diferente de um milagre, né? Então, assim, vamos supor, a pessoa está há 30 anos sofrendo com algo. Como é que um dia, 2 horas de um único dia pode ser suficiente para aquilo ali ser resolvido e nunca mais voltar? Então, é um tratamento. E como um tratamento, ele deve ter continuidade. Entendeu? Entendi. Toda a nossa vida precisa de constância. Sem constância, nada é possível. Por exemplo, quando você abriu a sua clínica, você abriu ela com muitos clientes? Como foi? Não. Na verdade, eu comecei no atendimento dentro de casa, né, atendendo 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes, foram aumentando. Depois fui para um espaço um pouquinho maior, insistência, persistência, dedicação, até chegar à estrutura que eu tenho hoje, né? 12 anos de profissão. Gente, vai encerrar. Infelizmente, o tempo acabou, falta 20 segundos. Quero agradecer o Renan, agradecer a todos vocês que participaram.
Aqueles que têm dúvida, pode deixar a mensagem que a gente vai estar respondendo comigo ou